A oração é muito mais do que palavras lançadas ao vento. Todas as coisas deste mundo passarão, mas a oração nos conecta com a eternidade. Deus não ouve qualquer oração. Ele ouve a oração desesperada, aquela que vem do fundo da alma, que clama com intensidade e dependência total dele. A oração não é apenas uma postura física. Não se trata de estar de joelhos, mas de um coração inclinado para Deus. Oração é uma disposição, um anseio profundo pela presença do Senhor. Orar é escolher chorar diante da presença de Deus, em vez de rir em qualquer outro lugar. É desejar mais um sussurro de Deus ao coração do que os maiores aplausos e prêmios que o mundo pode oferecer. Que privilégio é entrar na presença dele e ser transformado em oração. Convido você a abrir novamente a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, para ouvir a palavra do Senhor, de maneira a constranger os nossos adversários, constranger o inimigo, e nesse momento o diabo será humilhado na presença de Deus. Efésios, no capítulo 6, diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora, a partir do versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, porque é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora nós vamos fazer uma oração, mas eu quero que você que está me assistindo aí, ore juntamente comigo. Nós estamos com 2, 4, 6, outras 7 pessoas aqui no estúdio. Todos nós iremos orar, clamando ao Senhor, para que essa transmissão aqui alcance os confins da terra. Nós sabemos que os nossos irmãos do Pantanal estão nos assistindo aqui também. A palavra vai chegar a vocês, meus irmãos, e o diabo será envergonhado diante da presença do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e rogar para que a palavra seja eficaz ao nosso coração nesta noite? Senhor, nesse instante nós te pedimos, Deus, fale com o nosso coração. Nesse instante nós nos rasgamos perante a tua presença, dizendo que só tu és o Senhor. Só tu tens o poder e a soberania. Só tu está exaltado sobre as nações. Não existe ninguém como o Senhor. Nós te adoramos e te bendizemos e te glorificamos. Tu és santo e nós nos prostramos perante a tua palavra nesse instante, a fim de ser eficaz para a nossa vida. Desperta os nossos olhos, a fim de enfrentarmos o inimigo com intrepidez e poder no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É necessário, meus irmãos, que nós abramos os nossos olhos para uma realidade que, infelizmente, foi fechada. Nós empoeiramos essa realidade e deixamos dentro da gaveta por muito tempo. Talvez com medo de falar aquilo que não convém, talvez com medo de assustarmos os nossos membros, talvez com medo das pessoas nos confundirem com outras denominações, mas não. Nós cremos na palavra de Deus e pautamos a nossa pregação única e exclusivamente nela. Tudo que nós cremos, tudo que nós vivemos, todos os passos a serem dados são pautados pela palavra do Senhor. A batalha espiritual é real. Nós vivemos em uma luta, não de carne e sangue, não baseado no que nós podemos enxergar, não naquilo que nós podemos tocar, mas naquilo que é espiritual. Não estamos falando apenas de ideias, mas estamos falando sobre um príncipe deste mundo, chamado Satanás, que tem como objetivo não fazer com que nós o adoremos, não fazer com que nós tenhamos grandes templos satânicos, não. O objetivo de Satanás é te levar de longe de Deus de uma maneira prazerosa. Ele não vai aparecer a você como um bode monstruoso, como nós vemos em diversos filmes, não. Ele vai aparecer como anjo de luz. Ele irá aparecer de forma
prazerosa, gostosinha, bonitinha, a fim de te levar para longe de Deus. Infelizmente, muitos de nós, ainda dentro da igreja, estamos ouvindo os seus burburinhos, as suas tentações. Estamos dentro da casa de Deus, aos domingos, mas de segunda a sábado, ouvindo os sussurros de Satanás. Por isso, este sermão vem para despertar-nos, porque durante todo este mês nós estamos aprendendo sobre a oração. Durante todo o mês de fevereiro nós estamos nos empenhando no exercício da oração. Oração é o tema da nossa igreja de 2025. E o inimigo não está satisfeito com isso, porque de joelhos estamos alcançando a vontade de Deus. De joelhos estamos alcançando os próprios céus. De joelhos nós temos orado pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pela terceira idade, pelas mulheres, pelos homens. E nós temos sido agora aperfeiçoados em oração. E cheios do Espírito Santo, cheios de poder. Quando a nossa igreja agora decidiu, através da visão do nosso pastor Marco Sérgio para esta igreja, de que 2025 seria um ano de oração, nós certamente decidimos algo que impactaria não apenas essa geração, mas todas as gerações, não só dessa igreja, mas de Cuiabá. Quando nós agora, seguindo a direção do próprio Senhor, ouvimos a palavra da verdade, e nos disponibilizamos para vivermos uma vida de oração, nós estamos agora entrando verdadeiramente na batalha espiritual. É impossível que nós vençamos os nossos 3 inimigos, e são estes: o diabo, o mundo e a nossa própria carne. É impossível que nós os vençamos sem oração. E é por isso que o apóstolo Paulo está nos despertando, está te despertando hoje para esta realidade. O apóstolo Paulo, agora, escrevendo há mais de 2000 anos atrás, agora traz, vivo e eficaz, através do poder do Espírito Santo, esta palavra no seu coração hoje. Existe uma batalha espiritual. Existem inimigos do Senhor que querem te levar para longe de Deus. Existem inimigos da igreja que querem profanar a virtude da igreja, que querem agora destronar a exaltação que o próprio Cristo tem, que querem agora manchar a carne da igreja. Muitos inimigos, muitos adversários, o próprio diabo, com suas artimanhas, desde a criação de todas as coisas, vem tentando nos afastar do Senhor. Desde a queda, o Satanás, Lúcifer, tem tentado nos levar para longe do Senhor. Abra os seus olhos, pois ele e toda a sua região demoníaca está se levantando contra a igreja do Senhor. E especificadamente, está se levantando contra a igreja de Cuiabá, porque o diabo não se agrada de uma igreja de joelhos. Porque a igreja de joelhos descobriu a fonte do seu verdadeiro poder. Uma igreja que está ajoelhada descobriu que é possível nós vencermos o maligno aqui, porque Cristo já o decretou humilhado. Cristo já o decretou aprisionado. Cristo já decretou agora a sua igreja vitoriosa e gloriosa, santa contra o inimigo. Por isso é necessário que nós agora, de olhos abertos, observemos como todos os nossos adversários, os adversários do Senhor, e eu não estou falando sobre um colega de trabalho que faz fofoca contra você, não estou falando sobre alguém da sua família que te persegue, não estou falando contra bandidos que podem tentar roubar os seus bens materiais, porque esta guerra não é de carne e sangue, essa guerra é espiritual. Nós estamos falando sobre você mesmo. Sobre você mesmo, que deseja viver uma vida longe do Senhor. Nós estamos falando sobre o mundo, que quer promover ideologias, prazeres e festas alucinantes para te trazer um prazer longe do Senhor. E nós estamos falando de Satanás, que se utiliza desses 2 últimos para te levar para longe do Senhor. Mas nessa noite nós iremos declarar e proclamar vitória contra todas as regiões satânicas, pois Satanás é já, diante de todas as nossas adversidades, encurralado perante o poder do Senhor. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Nós, a igreja do Senhor, somos vitoriosos contra o diabo, o mundo e contra nós mesmos, contra a nossa própria carne.
No versículo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha que interessante, ele está trazendo para nós agora um meio pelo qual nós devemos entender que nós seremos vitoriosos, não pelo nosso poder, não pelo quanto podemos acumular, não pelo o número de certificados que temos pendurados em nossa parede, não. Nós seremos fortalecidos e permaneceremos inabaláveis, como diz no versículo 13, através do poder do Senhor. Como que nós seremos inabaláveis, como inúmeras casas que sofreram pelo terremoto do Canadá nessa última semana, que inúmeras caíram, cederam ao terremoto, mas outras permaneceram inabaláveis, pois nós, assim como essas casas, temos base firme. Nós nos prendemos no Senhor em oração. Nós nos firmamos no Senhor em oração. Sede fortalecidos no Senhor, não em você. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha a linguagem que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. É uma linguagem completamente bélica. Ele está trazendo para nós a visão de que existe sim uma guerra. E os termos que são usados agora como uma verdadeira armadura, como os instrumentos pelos quais são usados para sermos protegidos, mas também para atacarmos, não apenas para nos ensimesmados, nos escondermos dos inimigos, mas também como através da palavra do Senhor podemos diminuí-lo, podemos atacá-lo, podemos enfraquecê-lo. A linguagem aqui é bélica para que nós despertemos que não é uma brincadeira. Não é uma ida ao McDonald's. O diabo não é o Papai Noel, mas ele é o inimigo de nossas almas. E nós precisamos enfrentá-lo a duras penas, esforçando-nos de joelhos no chão, poderosos no Senhor, protegidos com a couraça da justiça, com os pés preparados e calçados com a pregação do Evangelho. Nós precisamos ter a nossa mente protegida na salvação. Nós precisamos ter agora sobre as nossas mãos a palavra do Senhor. E tudo isso, como nós nos utilizamos destas armas, como diz no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, é interessante porque quando nós abrimos os nossos olhos para essa realidade espiritual, é verdade que a primeira coisa que nós devemos fazer é agora olharmos para si mesmos e entendermos o quanto decisões, posturas e caminhos tomados por nós mesmos podem ser agora ciladas do inimigo para nos afastarmos do Senhor. Abra os seus olhos e observe a sua vida para entender quais são as posturas tomadas que estão te levando para longe de Deus. O pecado te leva para longe de Deus. O mundo usa ambientes e cria ambientes para te aflorar esse senso pecador. E o diabo governa cada um dessas artimanhas. As estratégias malignas serão erguidas para que nós sejamos distanciados do Senhor. E o diabo não quer criar um grande templo satânico para que a gente adore ele. Não. Ele quer fazer o contrário. Ele quer se parecer bonito e belo, para que agora, fantasiado de coisas boas, nós nos afastemos com um sorriso no rosto. Não com medo e com sustos, como acontecem nos filmes de terror. Não. Ele quer agora fazer uma coceirinha nos nossos ouvidos e trazer palavras boas, belas. Ele quer trazer a nós o desejo de sermos como Deus aos pouquinhos. Ele não vai se parecer com uma serpente novamente. Ele vai vir bonito, confortável. Ele vai vir coach, estratégico. Ele vai falar o que você quer ouvir. E vai te levar para passos em direção ao inferno. E veja que o pecado, ele não é apenas agora manifestado diante do príncipe desse mundo, como apenas uma coisinha que você faz ali e acolá. Não. Pelo contrário, o pecado, ele se torna também um Deus. Quando nós pecamos e escolhemos desobedecer, é um movimento doxológico, ou seja, de adoração. Quando nós falamos a respeito do movimento de que nós somos seres pautados na adoração e temos duas escolhas diante de nós, a vida diante da obediência e a morte diante do mal, diante do pecado, agora nós observamos o que Paulo escreve a partir do capítulo 6 de Romanos. No capítulo 6 de Romanos, ele vem trazer para a gente um pouco desta guerra, a respeito de como nós, obedecendo a Deus, nós podemos receber vida eterna.
e como nós agora somos filhos da luz de Deus. Agora, pelo contrário, quando antes éramos filhos da ira, nós tínhamos apenas como resultado e colhíamos unicamente vergonha e morte. E essa é a conclusão de uma argumentação que ele começa lá no capítulo 1 de Romanos. Porque quando a gente lê um pouco do capítulo 1 e vê aquele trecho que fala que aqueles que estão destituídos da glória de Deus, o mundo, agora é entregue às suas próprias paixões, a gente acaba achando que Deus está falando o seguinte: já que vocês não serão salvos, já que eu não vou salvar vocês, já que eu não vou resgatar e chamá-los para fazer parte do meu povo, então pode aproveitar essa vida nos prazeres mundanos, vai. Se esbanja na promiscuidade, se esbanja no furto, faça negócios promíscuos, abuse e abuse do seu corpo e do corpo das outras pessoas, faça o que você quer, aproveite essa vida porque a próxima será ruim. Aproveite-o agora porque a eternidade será ruim. Não é isso que Deus está falando. Não é entregar as suas paixões como, agora aproveita. Não. O que Deus está falando é o seguinte: aquilo que você obedece, você adora. E o pecado irá te corromper. Irá te escravizar. O que antes era uma escolha de errar, agora você estará escravizado. E mesmo sem querer, você irá fazer. É como a própria droga, que na primeira vez é uma decisão, uma escolha. Você escolhe se utilizar dela. Mas após o primeiro uso, você se torna escravo dela. Os seus sensos, seus sentidos, a sua emoção, o seu desejo agora fica diante daquele ídolo. Porque todo o pecado se manifesta como um ídolo. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, ele se manifesta agora como um dominador daqueles que o obedecem, daqueles que o adoram, daqueles que o servem. O pecado é insaciável. Você pode observar que assim como nós, seres insaciáveis, seres que têm fome e sede do eterno, seres que têm, é verdade, como dizemos muito, um buraco do tamanho de Deus, quando tentamos substituir o preenchimento deste vazio eterno com demais outras coisas, essas coisas serão insaciáveis também. E ao invés de nos preencher, irá aumentar esse vazio. Ao invés de nos completar, irá aumentar a nossa fome, nossa sede, nosso desejo. E assim o abismo chama outro abismo. Não permita em nome de Jesus que você seja um ser insaciável, mas seja completo a partir de hoje em Cristo Jesus. E que nesse momento você olhando para todas as suas insatisfações, diante deste mundo, diante do próprio inimigo e diante do seu próprio entendimento, que agora todas as suas insatisfações sejam jogadas por terra e se entregue ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai te preencher. Tomai também o capacete da salvação. Infelizmente, nossa mente é atacada por inúmeras ideologias. Hoje, basta 1 minuto em um Reels para você agora desejar comprar algo. Basta 5 minutos nas redes sociais para você desejar pecar. Basta 10 minutos com o celular nas suas mãos para você pecar. Você não precisa de muito tempo. O pecado não mais está distante, ele está em nossas próprias mãos. Por isso, é verdade que nós precisamos nos despertar para essa guerra, pois ela é real. E quanto a nós, o que faremos? Quanto a nós, o que faremos no Senhor? Nós iremos nos fortalecer para sermos e permanecermos inabaláveis, protegendo nossos pensamentos com a certeza da salvação. Porque a primeira coisa que o pecado te faz é te trazer o senso de que você não é salvo. Já aconteceu com você? Por alguma vez você já, em pecado, disse: será que eu sou salvo mesmo? Porque gente salva não faz o que eu acabei de fazer. Será que realmente, de fato, eu pertenço ao Senhor? Porque eu sei que se o Espírito de Deus habita em mim, eu nunca, jamais faria o que eu acabei de fazer. A primeira coisa que o pecado vai trazer sobre você é a dúvida a respeito da salvação. A primeira coisa que a sua mente vai te pregar a peça quando em pecado você decidir viver por si e não por Cristo. A primeira coisa que você vai perceber que a vida em igreja, a vida em Cristo não vale a pena, é uma mentira. A primeira coisa que nós fazemos quando vivemos em pecado é apostatar da nossa fé. Por isso, proteja a sua mente com a certeza da salvação. Que seja aquilo que paute. Eu não vou fazer aquilo, pois eu sou salvo, sou comprado.
Eu não vou tomar esse caminho, pois esse caminho não é de salvação, mas de condenação. Eu não andarei sobre esses passos, porque eu sei que a direção é para condenados e eu sou salvo. Em Cristo Jesus, eu fui comprado e por isso toda a minha mente foi transformada. Toda a minha forma de pensar e enxergar e discernir este mundo agora foi transformada pelos olhos de Cristo. E já não habita mais agora o meu pecado, mas habita o próprio Espírito de Deus. Já não vive mais a minha vontade, mas Cristo agora vive em mim. Todas as outras coisas são abandonadas perante a presença de Cristo na sua vida. E é por isso que nós hoje podemos declarar com certeza que Jesus Cristo é vitorioso sobre você e sobre o seu pecado. Jesus Cristo é vitorioso sobre o mundo e suas artimanhas. E Jesus Cristo é vitorioso sobre Satanás. Todos os nossos inimigos são derrotados sobre a presença de Jesus. Louvado seja Cristo Jesus, exaltado entre tudo e entre todos, nós o adoramos, nós nos rendemos a Ele. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Veja, meus irmãos, que diante inúmeras tentações que o próprio Cristo passou, à semelhança do seu povo lá no deserto, quais foram as respostas que ele dava sobre as tentações? Palavra atrás de palavra. Nem só de pão viverá o homem. E o mesmo acontecerá conosco. Como podemos agora atacar o inimigo? Como agora nós podemos nos defender, mas também exterminar as ações demoníacas sobre nossa vida? Abrindo a palavra de Deus, mas não como amuleto, como muitos fazem em suas casas, abrindo a palavra de Deus e deixando como um amuleto, como uma estátua, como algo que vai purificar sua casa só porque está aberta. Bíblia aberta e ponto final não faz nada. Mas Bíblia aberta, juntamente com corações abertos, esta sim tem poder. A Bíblia que está aberta diante de pais, mães e filhos, lendo juntos, orando juntos, estudando juntos, se aprofundando juntos, se alimentando juntos. Esta Bíblia é eficaz. Não abra sua Bíblia para ser um amuleto a deixar aberta em algum canto da sua casa, porque ali vai afastar maus olhares, vai levar para fora os demônios. Não vai fazer nada. Aquilo ali vai ser só mais um papel e um monte de papel, sem poder nenhum. Mas uma Bíblia aberta, com pessoas lendo em submissão a essa palavra, com pessoas lendo em oração, ou seja, Senhor, talvez não tenha entendido tudo que está aqui, mas o pouco que eu entendi, eu sei que eu preciso mudar nisso. O pouco que eu compreendi, eu sei que é o Senhor me falando e dando uma direção para mim. Por isso eu te peço em oração, para que seja o teu Espírito a fazer verdadeira essa palavra em mim. Ah, meus irmãos, isso não tem nada mais poderoso do que isso. Do que uma família sentada ao redor da mesa, com suas Bíblias abertas, orando e lendo. Como vencer o maligno? Talvez você estava esperando um grande método mirabuloso. Mas as crianças já nos ensinaram quando cantava: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Talvez a gente pode parafrasear o corinho infantil hoje. Leia a Bíblia e faça oração se quiser vencer. Vencer o diabo. A batalha espiritual é real. Mas nesse instante, eu te convido a travar ela de joelhos. Eu te convido a travar ela agora prostrados aos pés de Jesus, dizendo: só Tu és Senhor. Só Tu vive em mim. Caio por terra agora, em nome de Jesus, todos os meus adversários. E nós viveremos, ainda hoje, a vitória no Senhor. Faça a sua oração. Dedique esse tempo em proclamar vitória no Senhor Jesus.